Pai, aqui está a igreja teu servo, a qual o Senhor trouxera a esse altar nesta noite pela primeira vez de muitos, Deus, para estar transmitindo a sua bendita e eterna palavra. Eu quero me pedir nesta noite, Jesus aí, meu Pai, conforme todas as vezes o Senhor nos usava. É que eu lhe peço agora, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus nesta noite, pela vida de Deus. Paz do Senhor, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor, boa noite a todos. Glória a Deus, seja glorificado através da sua vida. Obrigado. De uma certeza que nós temos nessa noite. Você já é mais do que vencedor. É o fato de entrar pelas portas da casa do Senhor, tirando a labuta do dia a dia que todos nós temos, as perseguições tanto físicas quanto espirituais. Você conseguiu romper, veio para a casa do Senhor. E é isso que faz com que Satanás não entenda o porquê que Deus põe a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É porque você não desistiu. Então não tem como Deus desistir de te abençoar, de abençoar a tua casa, de alcançar aquele que está lá. Ainda que não nos caminhos do Senhor, mas você tem orado, Deus irá alcançar. Eu creio no poder da oração. Amém? Meus irmãos, eu quero pedir a você de antemão que abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 10, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 46. É um texto muito pregado, conhecido de todos nós, mas eu acredito que Deus nos apresentará algumas lições importantes aqui, para que possamos sair daqui hoje, pondo em prática a palavra dele e recebendo dele aquilo que viemos buscar no nome de Jesus. Enquanto você localiza Marcos 10, 46, eu quero fazer a menção da minha gratidão. Primeira vez que eu tive de servir aos irmãos aqui nessa casa. Muito obrigado. Gratidão ao do pastor Geraldo Barbosa. Pastor, muito obrigado. Conheço o Senhor pelas redes sociais agora, pessoalmente. Minha gratidão a todos os ministros. Quando que a gente pôs o PRT da vida, né? Daquela luta, né? Só quem pega a PRT sabe o que a gente está falando, né? Meus irmãos, eu Deus abençoe a todos. Minha esposa, meu irmão, não pôde vir. Ela chega correndo, né? Ela está na aula de educação infantil. E hoje ela chegou muito cansada. Eu falei para ela que estava ficando meio em casa, descansando, a gente mora aqui no Morro. E eu vim sozinho, mas creio em Cristo que ela está lá em de oração, recebendo por nós, em nome de Jesus. Quem localizou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. O texto sagrado diz assim, meus irmãos: e vieram para Jericó. E saindo eles de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamem ele. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, ou se alegre, levanta, o mestre mandou te chamar. Versículo 50 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e algumas traduções está assim: deu um salto e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto o que eu vejo. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Por favor, todos ao céu, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por gentileza, os textos de referência. Meus irmãos, bem claro o milagre que Jesus está fazendo aqui. Nós entendemos que, através da vida deste homem chamado Bartimeu, tinha uma deficiência visual. Deus, em Cristo, não tinha só o poder de curar, não era somente isso. Esse milagre aqui não se trata somente de uma cura para beneficiar uma pessoa só. Isso, o contexto desta história vai deixar muito claro, porque se formos
veio à terra para pregar o evangelho do reino, em que ele é cabeça, Senhor. E essa missão foi lhe dada para que ele pudesse não só pregar, mas também exercer em carne e osso durante um período em que esteve na terra, perante aqueles que ele daria depois a autoridade para pregar o mesmo evangelho do reino que ele iria apresentar. E se nós passarmos a folhear o livro, o evangelho escrito por Marcos, Mateus, Lucas, João, nós iremos perceber que a mensagem do reino era bem simples. Porém, a mensagem do reino era associada de ação, e era isso que era difícil. Porque os escribas e fariseus, os mestres e doutores da lei, conheciam a lei. Mas a ação, o ato, a prática era o que condenava eles. E quando Jesus vem apresentando este reino, vem apresentando esta mensagem e dizendo por si mesmo que ele era o Filho de Deus, isso para os escribas, mestres, fariseus e doutores da lei foi dando um nó na cabeça deles, fazendo com que a inveja, o desejo de todas as formas eliminar não só a mensagem, mas também o próprio Cristo, viesse crescer dentro do coração deles. E nós iremos perceber durante aqui o contexto desse texto que Jesus, de todas as maneiras, usava de muita estratégia para lançar a semente da mensagem do reino. Se você perceber, até mesmo os discípulos não entendiam a mensagem do reino de Cristo. Isso é muito interessante porque Marcos tem um papel principal e muito importante quando ele escreve esse evangelho. Ele escreve este evangelho endereçado para os romanos que se converteram ao cristianismo, ou seja, aos gentios. Se Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e gentios que se converteram depois do período em que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Isso aqui é interessante porque Marcos tem uma missão. Se ele está escrevendo para a gente que não conhece a lei, que não pratica a lei como tal, os judeus, ele precisa ter cuidado na apresentação desse reino. Mas como Marcos vai fazer isso, ele não tem autoridade para isso. Por que ele não tem autoridade? Porque Marcos, ele não viveu no período em que Jesus estava na terra. Porém, os estudos vão deixar bem claro que Marcos só tem possibilidade, capacidade de escrever o evangelho que leva o seu nome. Por uma circunstância qual? A proximidade que ele tinha de Pedro. Quem não melhor do que Pedro para falar acerca do próprio Cristo? Pedro, na verdade, foi um homem que viveu de muitos momentos íntimos com Jesus. Momentos esses que alguns discípulos eram separados para alguma coisa e ele estava no meio. O Getsemane ele estava lá. Quando Jesus estava nos piores momentos do seu ministério, Pedro estava lá. Então, quem foi melhor que Pedro para relatar para João Marcos acerca do que Jesus fez e acerca do que Jesus pregou? Mas o que é muito interessante aqui é que João Marcos teve essa percepção. Qual é? Se ele não conhece a história por completo, ele procura quem sabe. E se Pedro, que era iletrado, não significa que ele era analfabeto, ele era iletrado, ele não era um doutor. Pedro, que era iletrado, não tinha capacidade de escrever, João Marcos vai até ele. Olha só o que o evangelho do reino faz. Faz aquilo que eu sei fazer de melhor se encaixar com aquilo que você é Cristo. O evangelho tem a sua peculiaridade, porque através da união da igreja, o reino de Deus é propagado. E não o nome de Pedro e nem de João Marcos, mas o nome de Jesus é glória.
sozinho. Crente tem que andar sozinho. Aonde está escrito isso? Senão Jesus não escolheria nós. Porque a gente está andando sozinho, achando que está fazendo certo. Não dá para viver uma vida no Evangelho sem se conectar com as pessoas que também vivem o Evangelho. E o corpo é composto por membros. Marcos escreve, Pedro relata. E se você perceber, o Evangelho é escrito por Marcos, vai ser a base, até mesmo o exemplo para Mateus, Lucas, João escreverem os outros evangelhos. Cerca de mais de, vamos colocar aqui, 2.000 versículos do Evangelho escrito por Marcos estão relatados da mesma maneira que Marcos escreveu nos outros evangelhos sinóticos. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ou seja, deu origem e corajou os outros evangelistas a também criar um relato acerca de Jesus. De repente você acha que não, mas uma atitude tua vai encorajar muita gente a fazer o que Jesus está mandando aí em terra. Então aqui dentro desse texto a gente encontra a mensagem do rei, que muito foi pregada, mas pouco foi entendida. Olha assim, mas para os fariseus, escribas, doutores da lei, isso não era importante, não. Porque eles já estavam com a lei e com o pensamento deles constituído em sua mente. Jesus pregava. Quem quer ouvir, ouça, quem não quer, não ouça. Agora, para os discípulos isso não pode valer. Porque se Jesus escolheu 12, ele está crendo que eles pregarão tudo que ele está pregando agora, quando ele ascender aos céus. Mas os discípulos não entendiam. E o texto deixa claro isso. Se nós pegarmos aqui no capítulo 8 em diante, nós iremos ver todas as vezes que Jesus repreendeu os discípulos por não entender a mensagem do rei. Todas as vezes que Jesus terminava o milagre e os discípulos estavam muito eufóricos por estar vivendo aquele momento de afã, de fama, Jesus olhava para eles e dizia: está chegando o tempo em que o Filho do Homem será entregue na mão do sumo sacerdote. Será cuspido, será escorraçado. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os judeus, todos eles me humilharão. Os discípulos não entendiam. Qual é o primeiro relato? Se você olhar lá, Marcos 8:32, você vai ver nesse texto que Pedro ele tem uma revelação poderosa acerca de quem é o Cristo. Jesus pergunta para os discípulos: o que estão falando de mim aí? Quem dizem que eu sou? E o que você é profeta? A tua profeta ele estão te comparando aos profetas. Jesus, está bom, isso para mim não importa. Agora, e vocês? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro levanta a mão e diz:
realizou os seus milagres. Jesus agora está vendo que o momento final do seu ministério, quando chega em Marcos 10, Jesus dá uma aula do que é o reino em Marcos 10. Está aí, irmãos. Ele fala acerca das criancinhas que os discípulos repreendiam, para você ver como eles não conheciam a mensagem do reino. Eles repreendiam as crianças. Aí Jesus vem na testa para ensinar mais um pouco, e eles perceberem, eu estou prestes a me entregar na cruz. Aí eles estão ali, aí eu digo, não façam isso. Delas é o reino dos céus. Aleluia! E aí você pensa, criança, mensagem de Cristo, eles se sensibilizaram. Nada. Aí vem o jovem rico. Jesus, e pergunta para Jesus, como eu faço para herdar o reino? Aí Jesus dá uma lista de coisas para ele. Ele diz, isso tudo eu já faço. Isso aí eu já conheço, na verdade. Aí Jesus diz, é que conhece? Então agora pega tudo que tem, em vez de dar aos pobres. Como eu disse para você, irmãos, a dificuldade do judeu era não entender o que Jesus pregava, mas praticar o que ele ordenava. Ele diz, eu sei de tudo isso, que eu tenho que honrar papai e mamãe, que eu tenho que fazer todos os mandamentos que a lei me ordena. Isso tudo eu sei. Mas como Jesus manda ele praticar o que ele faz, vira as costas e vai embora. Porque a prática é sempre mais difícil que a teoria. Aí os discípulos questionam Jesus. Está aqui no texto, irmãos. Os discípulos questionam Jesus em Marcos 10, a partir do versículo de número 17. Versículo 24 está escrito assim: e os discípulos se admiravam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é, ou será, para os que confiam na riqueza de entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o cabelo no fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. E olha o que o texto diz: eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar? Irmãos, eles não entenderam a mensagem. O texto continua, eu preciso ler para que você entenda. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, Pedro de novo. É Pedro que está relatando acerca do que ele fez. E Jesus respondendo, melhor, versículo 28, Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos de te seguirmos, Jesus. Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Ele está dizendo: Senhor, se eles que não largam nada não conseguem entrar no reino, então nós, se tudo deixamos de seguirmos, já temos um ingresso pago no reino. É isso que ele está dizendo para Jesus. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pais, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Aí Jesus continua, irmãos. Ele não fala só do tempo de agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão receber aqui, mas também receberão lá. Tem um seguro para vocês. O que vocês receberão aqui nem se compara ao que vocês vão receber. É o que Jesus está dizendo, irmãos. Está no texto. Mas eles não entendiam. Eles não compreendiam. Aí no versículo 32, irmão, capítulo 10, para me chegar em Jericó. É rápido. E iam no caminho e subiram para Jerusalém. Jesus ia diante deles. Se maravilhavam com eles. E se maravilhavam com tudo que Jesus fazia. E aí que Jesus pega. Vamos saber, ou vamos ver, se de fato eles entenderam o que eu estou pregando. Marcos 10, 35, irmão. Jesus acabou de dizer, predisse sua morte. Está aí no texto, a partir do versículo 32, no capítulo 10, 32 ao 34. Jesus está predizendo sua morte. Ele está dizendo que escarnecerão dele, açoitarão ele, cuspirão nele, matarão ele, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Essa é a última mensagem que Jesus dá de alerta para que eles entendam. Aí no versículo 35, olha o que está escrito aí: e aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Versículo 33, está escrito: e ele lhes disse: o que querem que eu vos... Está comigo? Vamos lá. E ele lhes disse:
Jesus está fazendo a mesma pergunta para os discípulos que vai fazer para o servo de Jericó. Então, qual é o fio, o cerne da mensagem? É que Jesus precisava de todas as formas ensinar para os seus discípulos o que era a mensagem do reino e o que o reino consistia. Então, já que vocês não aprendem na teoria, eu vou ensinar para vocês o que? Na prática. Olha o que Tiago e João pedem para Jesus. No versículo: Senhor, que eu e o meu irmão se assente um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Irmão, Jesus acabou de dizer. Aqui vocês vão receber o que vocês têm que receber. Lá vocês receberão o que terão que receber lá. Eles estão aqui já pensando em lá. Jesus ainda estava entre eles. Não tinha necessidade de pedir nada lá para o reino, nem muito menos vantagem ou posição. Só que entrar no reino já era bom demais. Eles queriam posições elevadas ao lado de Cristo. E não estou falando isso para você desse jeito, porque Jesus acabou de falar que vai morrer, que vai sofrer, e eles estão pensando em posição, em cadeira, em status. Jesus acabou de dizer: eu vou dar minha vida por vocês, eu vou entregar tudo por vocês, e eles preocupados: Senhor, eu quero uma cadeira do lado direito, e meu irmão quer uma cadeira do lado esquerdo. Jesus está falando de guerreiro. Você não aprendeu, né? Então tá bom então. Jesus vai para onde, irmão? Jerusalém. Mas não tem como chegar em Jerusalém sem antes passar por Jericó. Já que vocês não aprendem na teoria, eu ensino para vocês na prática. Agora, qual é o diagnóstico dos discípulos? Eles estavam cegos espiritualmente. E por que Jesus entra com eles em Jericó? Porque lá tem um cego que vai ensinar para eles o que é o reino. Como assim? O que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que tem muita gente enxergando que não está enxergando nada. E tem muito cego por aí que está enxergando mais do que a gente está vendo muita coisa. Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, viam milagres, Jesus estava todo dia com Jesus, mas não enxergavam o reino dos céus. Que o texto diz, irmãos. E saindo eles de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho de engano e ouviu que era Jesus de Nazaré que passava. Lucas e Mateus vão registrar isso. E vão dizer que ele pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é isso, irmãos? Ele sabe quanto tempo demorava para uma caravana passar. Eu estou falando para você de um homem que é cego, está há muito tempo na condição que está, conhece aquela região como ninguém, porque ele sempre pega esmolas ali. Ele ouviu, ele percebeu, ele tinha discernimento espiritual. Crente sem discernimento espiritual é incompacto. Se Deus ou se você está dizendo não pedir discernimento espiritual para Deus, você será facilmente enganado. Ele percebe que não tem algo diferente acontecendo. É por isso que esse culto não é mais um culto. É por isso que hoje não é mais uma quarta-feira. Eu disse para você, é a última vez que Jesus passaria em Jericó. Por que, porque ele iria ser crucificado. E hoje seja o dia do milagre para tua casa, para tua família. Obrigado, Nazaré. O ambiente está diferente, não dá para perceber como o ambiente está diferente. Quando o negócio está meio diferente, que essa noite, hoje tem milagre. Hoje ele vai fazer algo diferente, ele percebe e pergunta: o que está acontecendo? Aí alguém falou para ele: Jesus de Nazaré está passando. Olha, irmão, olha quem não viu: Jesus de Nazaré está passando. O que ele grita? Jesus, filho de Davi. Vamos lá? O que ele grita? Jesus, filho de Davi. Mas calma aí, irmão, ele ouviu o quê? Jesus de Nazaré? Por que ele não repetiu o que falaram para ele? A gente tem essa mania de replicar tudo aquilo que falam para nós. Ele não repete Jesus de Nazaré. Por quê, Simples. Porque Nazaré é uma cidade desprezada. Apesar de Nazaré significar removo,
Jesus o desprezível. Então o que ele faz? Ele une e ele diz: Jesus, filho de Davi. Irmãos, esse homem conhece Jesus. Ele sabe quem é o Cristo. Ele conseguiu criar um ponto de conexão. Aquilo que foi profetizado através da vida de Davi no pecado. E dentre a descendência dele viria o rei, como está lá em Isaías 9, versículo número 6. Afinal, o menino nasceu, o filho se mostrou, o governo dele está sobre seus ombros. Ele será chamado conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele associa o nome de Jesus ao rei, porque ele sabia que depois de um rei só poderia vir outro rei, e depois de outro rei só poderia vir outro rei. Daí se dá o título Rei dos Reis. Aí ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo: Jesus, Rei dos Reis, tem misericórdia. Espírito da verdade. Ele é cego, mas ele sabe quem é Jesus. Aleluia. Ele é cego, mas ele sabe a quem está clamando. Ele une o nome de Jesus à palavra misericórdia. Porque ele une o nome de Jesus à palavra misericórdia. Porque lá em Salmos, se não me engano, no capítulo de número 6, está escrito, irmãos, que Davi clama ao Senhor por misericórdia também. Irmãos, Davi clama ao Senhor por misericórdia. E mas deixa claro, olha o versículo 6, versículo de número 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Salve, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aí eu vou pular para o versículo de número 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. O versículo 10 é melhor. O versículo 10 encaixa mais com ele. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Dormem atrás, cheios de vergonha num só momento. Sabe o que ele está clamando? Ah, Senhor Jesus. E está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está lembrando da oração que Davi fez. Porque as histórias de Davi rodeavam os ouvidos dos inimigos das vilas de Israel, de Jerusalém. Quando Jesus ouviu isso? É verdade. Ai, Isso é verdade eterna. Toda ela. a multidão grita para ele: para de clamar, para de gritar. E o que ele faz, irmãos? Começa a gritar mais alto. Eu te pergunto, irmãos, qual é a diferença deste cego para quem está gritando e a multidão com Jesus? Primeiro ponto: a multidão está gritando porque sabe não o que Jesus é, mas eles confiam no que Jesus faz. E o que a multidão vê todo o tempo, gente? Milagres. Bartimeu nem viu o milagre ainda, mas ele já está adorando. Aleluia! Não, eu não estou falando para você que esperou Jesus curar alguém para dizer: rapaz, é ele. Antes de Jesus se manifestar, ele chegou e disse: eu vou entregar logo a minha adoração, porque eu sei que milagre vai acontecer, e eu sei que Jesus está ferrando por mim, e vou começar adorando logo e agradecendo por aquilo que ainda nem chegou. Mas eu sei que em Cristo Jesus vai chegar. Qual é o meu problema? Sabe qual é o meu problema? A gente só adora quando o milagre já chega. Aí depois a gente agradece, colocando em dúvida o poder e a autoridade e a ação de Jesus. Eu te convido nessa noite. Tem problema? Tem uma oração.
Ou ele que está certo e parado ao dedo do caminho? Quem que vai votar? A multidão ou o cego? A multidão. Pode seguir. A multidão, eles podem ir aonde quiserem. Jesus vai, eles vão. O cego não. Então por que eles incomodam tanto o clamor do cego? Deus bendito! Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas comigo já aconteceu. Às vezes eu chego para Jesus e falo assim, eu não tenho nada, mas é tanta perseguição. Senhor, pelo amor de Deus, não tem nada aqui, Senhor. Não tenho. Mas a perseguição de um lado, a perseguição do outro, é tu adorando e o inferno se manifestando de forma tentando te parar, tentando anular o teu acesso ao universo para você. Às vezes você olha e diz, Senhor, não tenho nada, mas é tanta gente querendo calar minha adoração. Ei, Jesus manda te dizer, é porque existe uma diferença entre a multidão e o cego. O cego clama, a multidão só grita. O cego adora, a multidão vai pelos milagres. Eu vim te dizer nesta noite, Jesus ouviu o teu clamor, parou e manda te dizer, o que queres que eu diga? Estão fechando? O que é que eu faço? A multidão vai ter que calar e aumenta o nível da adoração. Sabe qual é a estratégia? Quando tu estiver perturbado, quando a frente está perturbado, tem dia que ele não teu coração parece que é o próprio inimigo. E ele decide te perseguir no trabalho. Tem dia que Satanás usa alguém dentro do ônibus, do coletivo, para te perturbar. Tem dia, irmãos, que o dia para a gente é menos, o negócio é estreito. Aí o que acontece? Bartimeu me ensina que quando a dificuldade se apresenta acima daquilo que eu posso suportar, você já está no nível da adoração. Obrigado. Aquele rádio lá no último volume e colocar um louvor. Obrigado. Experimenta. Obrigado. Colocar um louvor bem alto e começar a adorar a Deus. Eu te garanto, ó, você, por experiência própria, a tribulação vai embora. O Espírito Santo vem te toma de uma forma tão poderosa. Eu estou pregando aqui para alguém que já sentiu isso e sabe do que eu estou falando. Ele te toma, a tribulação